Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. É quarta-feira e por isso é dia de Português Suave na Rádio Observador. Olá, Marco Neves. Olá, tudo bem? Está tudo bem. Cá estamos para mais duas dúvidas hoje. Exatamente. Dúvidas que podem ser enviadas através do 91-002-41-85, WhatsApp da Rádio Observador e também através do e-mail portuguessuave@observador.pt. É fácil e simples e os áudios grátis. E os áudios já agora devem ter até 30 segundos. Sim, porque este episódio é mais curtinho, portanto, se formos a tirar tempo do áudio, depois não temos tempo para responder. Muito bem. Fica assim a sugestão e o pedido para que enviem mais dúvidas. Sim, queremos ouvir. Hoje temos duas dúvidas. A primeira é aqui da Vanessa Cruz. Sim, que esteve connosco há pouco tempo aqui no Português Suave, há cerca de um mês, mais coisa, menos coisa. É uma dúvida da casa. Exato. E a dúvida vou tentar descrever rapidamente. É uma palavra que agora tem estado muito nas notícias, tem-se falado muito dos médicos tarefeiros. Exato, eu disse tarefeiros. Tarefeiros. E a Vanessa pergunta se não deveríamos dizer tarefeiros, tendo em conta que a sílaba tónica é o fei e não a sílaba anterior, e há de facto uma tendência muito forte, quase uma regra, podemos dizer que é uma regra, que depois tem muitas exceções, é essa a questão, em que quando temos uma sílaba átona nós mudamos a vogal e a vogal fica aquilo que nós dizemos habitualmente mais fechada. Nós temos, basta pensar, vaca e vaquinha. Portanto, quando nós transformamos a palavra numa palavra em que aquela sílaba deixa de ser tónica, nós diminuímos a vogal. E isto acontece em muitas palavras, é muito habitual, mas não acontece em todas. Ou seja, nós temos vários casos em que os falantes, por vários motivos, às vezes são motivos históricos, outras vezes são motivos apenas que não temos a certeza porque é que aconteceu, mas aconteceu, os falantes fizeram isto e decidiram ter uma exceção. Eu vou dar um exemplo que tem uma justificação histórica clara. Nós, de acordo com essa regra, deveríamos dizer padeiro e não padeiro. Não vamos começar a falar assim, desculpa lá. Não, mas falámos de pão no último episódio. Sim, agora. É verdade. Não vamos começar porque todos nós dizemos padeiro. Porquê? Porque mas já encontraste alguém que diz padeiro? Não, nunca encontrei. Mas de acordo com a regra geral da língua portuguesa, a sílaba pá é uma sílaba átona e por isso a vogal deveria ser mais fechada. Padeiro. Agora, por que razão é que não é? Porque no início da língua isto eram duas vogais, pá, adeiro, pana, pana vem de pana, e estas duas vogais, ao juntarem-se, abriram a vogal. É também um fenómeno muito português, que nós fazemos também, por exemplo, quando juntamos a preposição a e o artigo a, e fica a, com acento grave. Ora, nós também temos outros casos de exceções. Camões, por exemplo, de acordo com a mesma regra. Não dizemos Camões. Isso é Camões, não é? Ninguém diz Camões. Depois há casos em que já há alguma variação, como magnífico, em que eu imagino que algumas pessoas dirão magnífico, mas também é muito habitual bocado dizermos estranho, magnífico. Aceita-se. Alerta, também há quem diga alerta, de acordo com a tal tendência da língua portuguesa, mas também é muito habitual dizermos alerta. Portanto, há várias palavras em que há ou uma exceção geral em que todas as pessoas fazem essa exceção, ou uma variação. Então, mas a Vanessa Cruz pode continuar a dizer tarefeiros? Pode. Agora, que parece haver uma tendência muito forte da língua e todos os que falam português para dizer tarefeiros e não tarefeiros. Porque isto vai, se calhar, causar estranheza para quem ouve, está habituado a ouvir tarefeiros, não é? E agora as pessoas perguntam, então, mas como é que nós sabemos? É mesmo a comunidade de falantes que vai decide, acabar não é? por decidir. No início pode haver uma variação que até pode ficar, digamos, cristalizada como variação, como nós sabemos. Há casos em que depois fica de maneira diferente em pessoas diferentes, mas o que me parece aqui é que estamos todos a caminhar para ser tarefeiros. Se a Vanessa quiser votar com o seu uso tarefeiros, mas não me parece que haja grande esperança de que essa seja uma pronúncia que fique. Ouviste, Vanessa Cruz? Pronto, vais ter de fazer uma escolha. Eu estava aqui a pensar, na altura da Covid-19, quando tivemos a pandemia, surgiram aqui muitas palavras que nos levaram também a estas questões de optar por
uma outra pronúncia e depois como as palavras... Lembras-te alguma? Estava a tentar fazer esse exercício, mas não me lembro de Mas nenhuma. Eu lembro-me de uma que não tem que ver com a Covid, mas que já dá muito mais anos, Expo e Expo. No início, quando apareceu a Expo em 98, havia uma variação muito, muito marcada entre quem dizia Expo por influência de outras línguas e quem dizia Expo mais como nós pronunciamos a exposição, ou mais próximo daquilo que nós usamos em exposição, e havia esta não era guerra, ninguém andava, as pessoas não falavam muito disto, falava-se, mas a verdade é que depois os falantes inclinaram-se para Expo e não para Expo. Poderia ter ficado, poderíamos ter ficado com 2 grupos de pessoas, como no caso da pronúncia daquela loja de móveis que não nos patrocina e por isso não posso dizer o nome. Verdade. Mas Estou-me agora aqui a lembrar, por exemplo, na altura da Covid-19, se calhar falou-se mais e muito mais da pronúncia, isto não tem nada a ver com o tema, mas com a pronúncia da vacina ou vacina. Vacina e vacina. Porque se falava e mais. Aí sim, nós temos 2 grupos que ficaram consolidados, as pessoas que dizem vacina e as pessoas que dizem vacina. E é uma palavra recente, relativamente recente, vem do século XIX, não é? E quem diz vacina até se lembra que vem de vaca, mas lá está, como eu disse no início, isso não é necessariamente um argumento para obrigar as pessoas a dizer vacina, mas vacina parece ser a pronúncia mais geral, mas há uma parte relativamente, como é que eu ia dizer, alargada da população que diz vacina, e mais uma vez não estão, ao contrário do que muitas pessoas dizem, não estão a alterar a sílaba tónica da palavra, é sempre si, o si é que é a sílaba tónica. A questão é como é que nós pronunciamos a vogal anterior. Exatamente. E agora vamos ter muitos e-mails de pessoas a reclamar por sequer termos posto em cima da mesa a pronúncia que elas não gostam. Estamos prontos, venham eles. Não sei se temos tempo para mais uma dúvida. Temos 4 minutos, dá tempo? Matias Tissot perguntou-nos se é possível, em palavras portuguesas que derivam de outras línguas, usar o enha, aquela letra espanhola muito particular, o enha, que não é um N com til. É claro, para nós é um N com til, mas para um espanhol eles não têm o til não existe, não se põe til no A nem no O. Aquilo é mesmo uma letra que é como para nós o I tem uma pintinha, para eles o enha é um N que tem ali uma coisa por cima e é uma letra diferente. Eles, no alfabeto, quando dizem o alfabeto em espanhol, aquela letra está lá, como parte do alfabeto. N, enha e por aí fora. Faz parte do alfabeto. E como o que o Matias pergunta é, como nós por vezes fazemos quando importamos palavras de outras línguas que têm ou letras que não são habituais em português, ou até sinais como o trema em cima de certas palavras alemãs, se nós podemos, ao adaptar, ele está a falar em particular de nomes de espécies de pássaros ou de aves, e eu diria o seguinte, neste caso não há tradição nenhuma de uso do enha em português, mesmo a importação de outras palavras. Nós transformamos o enha em NH, que é o dígrafo que nós usamos para o mesmo som. Não é descabido, nós fazemos isso com outras, com vários símbolos e letras, mas parece-me que iria criar muita estranheza em quem quer que visse aquele nome de espécie de pássaro, e por isso eu aconselharia a mudar para o NH. É parecido, a situação é muito semelhante ao que aconteceria se importássemos uma palavra do islandês, que tem 2 letras que nós não temos, que é o thorn e o eth, que não sei se estou a pronunciar isto bem, são 2 letras diferentes, completamente diferentes, completamente não, elas são parecidas com algumas letras nossas, mas são outras letras, e nós, ao importar, iríamos transformar aquilo num NH? Aquilo provavelmente, neste caso, num TH. Num TH. Neste caso, eu aconselharia a transformar o enha num NH para o nome em português, para não criar essa estranheza. Este enha que aparece no alfabeto espanhol logo a seguir ao N. Por acaso estava com curiosidade para saber se aparecia logo a seguir ou se ficava mais para o final. Há outras línguas que também têm mais letras no alfabeto que costumam pôr no fim. Exato, estava a pensar nisso. Os espanhóis puseram logo a seguir ao N. Fui aqui recorrer ao ChatGPT. Deu aqui uma ajuda. O enha já agora surgiu da junção de 2 N's. Um N em cima do outro, criou o enha. Nós em português já usámos uma coisa muito parecida com o enha, mas era uma espécie de abreviatura dos 2 N's. Mas nunca foi considerado uma letra separada e não se usa. Portanto, é muito... Nós reconhecemos mesmo como algo espanhol, que também se usa noutras línguas. O galego, por exemplo, também usa, o basco de vez em quando usa, mas lá está, por muita influência castelhana, obviamente, não é por sua iniciativa, digamos assim. 2 dúvidas esclarecidas, nós voltamos no domingo, mas já sabe que à quarta-feira esclarecemos dúvidas dos ouvintes. Podem enviar para o 91-002-4185, é o WhatsApp da Rádio Observador. Como disse muito bem o Marco no início deste episódio, áudios curtinhos, até 30 segundos.
E para português suave@observador.pt. É o nosso e-mail. Se tiver alguma vergonha em querer ver aqui a sua voz, ou neste caso ouvir a sua voz. Não, mas não tenha vergonha. Exato. Estamos todos aqui para aprender. Eu aprendo muito contigo, Marco Neves. Estamos de regresso. Também aprendo muito com este programa. Estamos de regresso no domingo.